O que a novela Vai na Fé da TV Globo tem a ver com a lição de hoje? Lição número 3 da classe de adultos, o perigo do ensino progressista. E o que é esse ensino progressista? Vou te falar do que se trata. Eu deixo aqui sempre na descrição do vídeo os capítulos do vídeo, para que, se assim você se perder em algum ponto, você vai direto ao ponto. É só você clicar lá no tempo do tópico que você procura, que você vai direto para o tópico. E eu não sei se você já observou, mas aqui embaixo tem um botão de engrenagem. Assim, você clicando nele, você pode aumentar a velocidade do vídeo e assim você assistir a videoaula pela metade do tempo. Essa questão progressista é algo que vai dar o que falar, hein? Introdução. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. O Evangelho é a única religião do mundo que tem poder de mudar o caráter do homem. Ela muda, ela transforma a vida do homem. Entretanto, este discurso progressista, um dos viés deles, é justamente fazer o quê? Dizer que as escrituras têm erros e por elas ter erro, então não há necessidade de tê-la como verdade. E uma outra questão também é dizer que os milagres são coisa de charlatão, que não existe milagre, que isso é mitologia, que isso é coisa de mito, que não existe esse negócio. Mas nós sabemos que muitas vezes vivemos um milagre em nossa vida, né? Muito provavelmente você já deve ter visto casos de pessoas que eram cegas e foram curadas e voltaram a ver, por exemplo, entre tantas outras coisas. Entretanto, essa questão progressista quer sempre dizer que não, que a Bíblia ela é ultrapassada, que ela contém muitos erros. Bom, nesse sentido, se a gente for levar isso em consideração, então precisa também acabar com toda a ciência, porque a ciência também produz erros, tantos livros de ciência que estão errados e vira e mexe acabam descobrindo coisas que não são verdades. Então é uma falácia essa história, porque nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, não tem sombra de variação. A descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Jesus disse lá em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por que isso? Porque os tempos hoje são muito trabalhosos. E à medida que esses tempos trabalhosos vão chegando a cada dia, o que acontece? A fé do povo vai se esfriando. E por que ela se esfria? Porque, de um modo geral, quando uma pessoa está com uma dificuldade na sua vida cotidiana, econômica, social, cultural e tantas outras, a primeira parte que sofre é a espiritual. E nessa questão da deterioração moral, acaba-se justamente isso, perdendo a moral. O cristão, né, claro, eu vou falar aqui diretamente ao cristão, né, a nós, né, o cristão começa a perder a sua moral, até mesmo a sua fé no Senhor. Ele vai acabando, porque ele começa a ver tantas coisas erradas, né, inclusive dentro da igreja e no Evangelho, pelas formas que as pessoas dizem que o Evangelho, na verdade, ele é perfeito, mas a forma com que as pessoas fazem, que acabam se esfriando na fé. E isso traz para nós uma lição do seguinte: nem tudo que a Bíblia diz tem que se cumprir na nossa vida. A Bíblia diz lá em Mateus 24:12, porque se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu não vou entrar nessa questão de iniquidade para que o amor em mim não venha se esfriar. Eu preciso permanecer firme na minha fé e não praticar a iniquidade. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. É como se a Bíblia fosse, né, o cristianismo fosse só mais uma religião. Só isso, não passa disso. Não tem nenhum acontecimento verídico na Bíblia. A ideia é essa daí,
que é só um livro de piadas, como disse um comentarista, na verdade um comediante, disse há um tempinho atrás que a Bíblia ela é uma piada. Eu queria perguntar para essa pessoa se quando alguns fatos bíblicos, por exemplo, quando o anjo matou 185 mil homens de guerra, será que isso para ele também foi uma piada? Então veja que, ou entre outras coisas, né, fome, peste, será que isso também para ele é uma piada? O dilúvio, será que o dilúvio para ele também é uma piada? Praticamente toda a população morreu. A ideia é sempre de querer reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia. Por quê? Porque eles querem de qualquer maneira fazer justamente isso, uma erosão no ensino bíblico. O que é essa erosão? A erosão é aquilo que queima, ela destrói o solo. Trazendo para a nossa questão, é como que eles queiram queimar a Bíblia no sentido de que ela não pode ser tão verdejante quanto se parece, quanto o crente mostra que é. Então veja que é uma tentativa, uma narrativa que sempre é mais do mesmo, sempre querendo deturpar os ensinos bíblicos. A corrupção da fé. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. Vemos aqui uma das outras das questões da fé. A pessoa, quando perde a sua fé, ela começa a entrar em outras questões, outras situações. E algumas dessas estão aqui, que é a questão da prostituição. E aqui a prostituição é no sentido duplo. É no sentido literal da palavra, as pessoas que estão na sua vida, mas acabam se prostituindo, né, vendendo o seu corpo. E também no sentido espiritual, pessoas que professavam a fé em Jesus e agora estão indo após outros deuses, o que é uma prostituição espiritual. Também tem essa ideia da ideologia de gênero, que no Brasil principalmente está muito disseminado, é só o sangue de Cristo nesse negócio, que eles querem a todo custo empurrar isso goela abaixo na sociedade brasileira. Também vem a questão das drogas, que nós nem precisamos entrar muito nesse sentido, porque no Brasil o álcool, por exemplo, faz coisas terríveis, né, prejuízos terríveis à saúde humana e até, claro, à pessoa humana, né? As drogas no sentido geral, crack, cocaína, a maconha também, que querem de qualquer maneira também liberar a maconha. Vê também a questão do aborto, pessoas que querem abortar porque meu corpo, minhas regras, e essa narrativa de sempre. O relativismo moral, né, não é bem a moral nesse sentido meio que não tem valor, né, não tem importância, né, não vamos dar importância à moral, vamos fazer de qualquer jeito e está tudo certo. Então aqui é o que? Uma corrupção da fé. É algo, na verdade, que está corrompendo a fé da pessoa. A pessoa não tem mais um norte, né? Não tem mais uma firmeza. Sinopse: a deterioração moral, hoje eu estou, né? A erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. As teorias progressistas. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico, ou seja, pode fazer qualquer coisa, uma libertinagem, podemos fazer de qualquer jeito que está tudo certo. Não há um crivo, não há pecado, tudo é permitido. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. E não é isso. Inclusive, vou até abrir aqui um leque, que principalmente a nossa questão cristã também, tem muitas igrejas hoje que está justamente usando isso, né? O homem como centro. Os louvores, por exemplo, não põe mais Jesus no centro, põe o homem no centro. Então veja que o negócio ficou feio mesmo. Então, tanto lá fora, principalmente lá fora, mas nós também, né, em alguns casos, né, tem pessoas na igreja que está só o sangue do Senhor, né, só o sangue de Cristo. Né? Recentemente uma cantora fez um culto, uma outra cantora evangélica, né? Uma cantora evangélica cantando, prestando um culto a uma outra cantora evangélica, só Jesus. Então por aí você vê que infelizmente até essa questão do homem no centro está também entrando nas igrejas. Mas aqui é um ponto da desconstrução da Bíblia, né? Porque não querem mais que Cristo seja o centro, ou seja, é um repúdio à inspiração da inerrância da Bíblia. Eles estão repudiando a palavra do Senhor.
teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Isso é inconcebível. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Claro, como ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe o que vem depois. E eles defendem que Deus foi pego de surpresa lá no Éden, quando Adão pecou. Não, Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe sempre o que vem depois. Então isso é uma das questões também progressistas, de dizer que Deus não é onisciente, que Deus não é onipresente. Então veja que é algo completamente antibíblico. A teologia da demitologia... Hoje eu sou o sangue, né? Demitologização. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação e os demônios, a possessão demoníaca, passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Olha só essa questão dessa teologia louca. Isso é uma teologia louca. Só falando isso, é do inferno esse negócio. Quais são os pontos aqui? Vejam bem, o céu e o inferno, a tentação e os demônios, a possessão demoníaca passa a ser visto como mitológico. Então, não existe céu, não existe inferno, tudo é uma questão de mito, né? A questão dos demônios também, a possessão demoníaca, a pessoa não tem uma possessão demoníaca. Vai vendo bem. A doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados também como mitologia. Ou seja, Jesus nunca veio, nunca virá. Isso é mito, isso é uma mentira. Olha a situação, olha que ponto que está essa questão dessa teologia. E em alguns casos, algumas pessoas também, alguns casos até em extremos, né, de cristão também que está indo nesse negócio. Realmente Jesus ainda não voltou, Jesus realmente não vai vir mesmo não. Então está muito enraizado dentro da igreja, está só o sangue de Cristo. Sinopse: as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal, refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina verbal e plenária da inerrante Palavra de Deus e validar o princípio de sola escritura, instituído na reforma que estabelece a Bíblia como a única regra infalível, autoridade final de fé e prática. A Bíblia é a nossa maior autoridade aqui. É a nossa única regra de fé e prática. É pela palavra que nós conhecemos que somos pecadores. É pela palavra que nós conhecemos a Cristo como Salvador. É pela palavra que nós sabemos que existe o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. É pela palavra que nós conhecemos o Deus que criou os céus e a terra. Então, a palavra do Senhor, ela é a nossa autoridade final, é a nossa regra de fé. Nós cremos na Bíblia e nós praticamos a Bíblia, nós praticamos aquilo que ela diz. Então, de maneira nenhuma nós aceitaremos as coisas que esse pensamento progressista quer colocar, quer impor na sociedade, principalmente na igreja. A igreja permanecerá firme no propósito de lutar contra essas questões. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. A igreja precisa ensinar pessoas sobre a palavra. A igreja não tem que ficar andando de mão dadas com aquilo que está contrário à palavra para tentar fazer crescer a igreja. A igreja de Cristo, como o nome já sugere, está sustentada por Cristo. É Cristo que é o nosso alicerce, a nossa rocha. Portanto, ele disse que nós temos que ir fazer discípulos. Então nós precisamos ensinar o povo a palavra do Senhor. E infelizmente existe uma questão de ensinar doutrinas bíblicas que algumas pessoas erradamente, até com uma boa causa, querem até fazer de uma forma correta, mas acabam errando num ponto que é o seguinte: as pessoas muitas vezes, o cristão, quer falar da doutrina bíblica ensinando usos e costumes às pessoas, pregando em praça pública que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. E isso aqui numa questão de usos e costumes e não de pecado.
A igreja tem que falar contra o pecado, usos e costumes. Quando essa pessoa aceita Cristo como Salvador, ela vai para uma igreja. Lá ela será pastoreada, o pastor irá ensinar na igreja o que é conveniente e o que não é conveniente. Quando nós vamos para uma praça pública para falar da palavra, e nós entramos nessa questão de usos e costumes, maquiagens, por exemplo, tatuagens e etc., nós acabamos tirando a mensagem principal, que é o evangelho do amor, a mensagem do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que nos aceita como pecador. Jesus nos aceita como pecador e ele nos transforma. Não é porque quando a pessoa vai para uma praça pública falar que a pessoa precisa parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo, usar uma maquiagem, por exemplo, vamos deixar aqui, você não pode mais usar uma maquiagem, o que essa pessoa faz? O que ela vai pensar? Duas coisas, ou eu não vou para a igreja porque eu gosto de maquiagem, ou eu primeiro vou parar de usar maquiagem e depois eu vou à igreja. Ou seja, está deixando, é como se a pessoa tivesse o autocontrole de se transformar, e não tem, só o Espírito Santo que faz. Então, qual é a mensagem? Como é que nós ensinamos a doutrina bíblica? Nós ensinamos a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho, que é a mensagem do amor, a mensagem da compaixão, a mensagem do amor de Deus para conosco. Mais uma vez, na questão de usos e costumes, o que fazer, o que não fazer. Quando a pessoa aceitar Cristo como Salvador, aceitar a mensagem de amor do Senhor, ela na igreja, ela será ensinada. Enfatizando a santificação. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Você lembra do grupo Ágios? Era um grupo bom, né? Sumiu, já acabou, né? A santificação é algo pela qual nós sempre iremos falar. Nós sempre iremos pregar sobre santificação. Nós precisamos a cada dia estarmos buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é ser santo? É ser separado. Separado para quem? Separado para o Senhor. Existe um texto lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, que é muito interessante, que fala, lá no azeite da viúva, trazendo aqui para nós, que era para pegar vasilhas, né? E encher elas de azeite, e aquela que estiver cheia pôr à parte, ou seja, aquela que estiver cheia ela fica separada das demais. Assim também somos nós. Como nós somos cheios do Espírito, nós estamos procurando o nosso azeite, né? Buscando azeite, melhor dizendo, buscando azeite. Quando nós somos cheios, nós somos colocados à parte, nós somos separados daqueles que estão vazias. O que está trazendo para nós? Quando nós somos servos do Senhor, servas do Senhor, nós somos separados para o Senhor. Nós somos diferentes, nós não somos melhores, somos diferentes. Nós somos cheios do Espírito Santo. Então, como nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos colocados à parte. Sinopse. Refutando o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. O que é progressista, né? Progressista, na bem da verdade, é o nome que as pessoas dão, né, para aquelas pessoas que militam sobre questões, sobre aquilo que é a favor da liberação da maconha, a liberação do aborto, a liberação das coisas erradas, né, do ideologia de gênero. Ou seja, o progressista, na verdade, é somente um nome bonito que conseguiram para fazer coisas erradas, para liberar coisas erradas. E aqui a questão progressista, ela tanto pode ser de direita, de esquerda, de centro, né? Tudo é um geral. Cada um vai se definir como progressista justamente para agregar aquelas pessoas que também se dizem progressistas. Então, assim, o grupo vai crescendo. Então, aquele político específico que diz que é progressista, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir o apoio de todas as pessoas que são progressistas também, independente do partido político, né? Então, o progressista, na verdade, é este negócio, né? É uma forma que as pessoas usam, né, de falar uma palavra bonita, mas que, na verdade, querem liberar tudo aquilo que é contrário à família, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias
é de repulsa, descaracterização da fé. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e temporais da Bíblia, ou melhor, e atemporais da Bíblia, são exercitados pelo poder de Deus na vinda diária do crente salvo. Em outras palavras, a igreja ela precisa permanecer firme no que diz respeito à questão de falar da palavra, ensinar a palavra e não estar conivente com as coisas dessa questão progressista. Revisando o conteúdo, número 1, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Número 2, o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Número 3, a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Número 4. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante Palavra de Deus, validar o princípio da sola escritura instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Número 5. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Eu te perguntei lá no início o que a novela Vai na Fé da TV Globo tem a ver com a lição de hoje. No capítulo do dia 1º de junho de 2023, a novela em questão, ela fez uma questão, ela mostra uma jovem, possivelmente uma jovem, uma mulher, que ela fez um aborto clandestino. Por que ela fez esse aborto clandestino? Porque ela foi violentada, porque ela foi estuprada. A questão do estupro, nós entendemos, a igreja não fica indiferente à dor, né, à frustração de uma mulher ser violada. Né, o estupro é uma violência das mais terríveis. Não estamos aqui concordando com a prática do estupro, não é isso. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, que nós não devemos, né, no caso a mulher, não matar o inocente, todos nós. Né? E o que a criança é? A criança, nesse caso, ela é inocente, a criança não tem culpa da mulher ter sido estuprada. Então isso também é uma questão progressista, ou seja, liberar o aborto em questão de estupro. Me parece até que, pelo menos lá no capítulo da novela, menciona que isso está na lei. E me parece que realmente no Brasil o aborto ele é permitido quando há estupro. Mais uma vez eu vou dizer que é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que não se deve matar o inocente. A criança, nesse caso, ela é inocente. Neste capítulo também, a novela mostra uma mulher que traiu o seu esposo com uma outra mulher. O que é isso? É a questão da homossexualidade, né? Que é outra questão também, outro viés progressista também, que é de deixar normal, natural, é normal ser homossexual, o que a Bíblia condena. Lá em Romanos 1, 26 e 27 fala sobre a questão, por exemplo. E qual é o motivo pela qual ela traiu o esposo com uma mulher? É porque, no caso, ele seria uma pessoa tóxica. Então, é validado a traição desta mulher. Mas a Bíblia diz que o casamento precisa ser imaculado e não pode ter manchas. E isso, no caso, é um adultério, né? E uma homossexualidade ao mesmo tempo, ou seja, um pecado duplo. E também, no mesmo capítulo, a novela também mostra uma mulher que canta na igreja, né, uma irmã, né, vamos assim dizer, né, uma irmã da igreja, que canta na igreja, canta no coral da igreja e depois vai para um baile cantar com um cantor secular, que inclusive está em decadência, vive em questões completamente duvidosas. Então, a questão da novela em si mostra, né, evidencia a questão progressista que a novela quer passar para a sociedade e tem passado. E infelizmente
muitos lares evangélicos assistem a essas novelas da televisão que mostram cenas desse tipo, dessa natureza, que na verdade estão colocando os valores cristãos para debaixo do tapete, mostrando que não há nenhum problema a mulher abortar em casos de estupro, não há nenhum problema a mulher trair o esposo se ele for tóxico, e isso também deve servir ao contrário, né? Também não há nenhum problema a pessoa cantar na igreja e cantar lá no mundo, é a mesma coisa. No caso dessa mulher, nesse capítulo ela foi ensinar dança em praça pública. Então veja que é uma salada de pecados que só o sangue de Cristo. E qual é isso? O que tem isso tem a ver com a lição de hoje? É porque tudo são bandeiras do progressista, do ensino progressista, mas que nós venhamos a cada dia mais ficar firmes no propósito de continuar adorando e bendizendo o Senhor com os nossos valores cristãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu te espero na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!